Bom dia, pessoal. Como vocês estão? Estamos retomando dessa semana de feriadão. Vamos iniciar hoje a nossa sexta aula, sexta semana de aulas remotas, tá? Sou a professora Carla, de matemática, e vamos iniciar a nossa sexta aula, tá? Então, pessoal, vamos iniciar a nossa sexta aula, dando continuidade ao que a gente já estudou, que foram os números inteiros, tá? Só que hoje nós vamos ver a representação desses números inteiros, tá? Vamos lá começar a nossa aula. Onde utilizamos os números inteiros, tá? Então vamos ver onde é que a gente utiliza os números inteiros que a gente viu na semana passada, que são todos os números positivos, tá? Todos os positivos, todos os negativos, incluindo o zero. Então, vamos lá. Nós vamos utilizar eles, exemplos. Temperaturas abaixo e acima de 0 grau Celsius. Altitudes acima e abaixo do nível do mar. Saldo bancário, devedor e credor. Então, nós vamos aprender a representar os números inteiros utilizando temperaturas, tá? Utilizando altitudes e utilizando a questão do saldo bancário. Vamos para o próximo slide. Então, pessoal, o que é que a gente observa aqui? Eu coloquei o nome de algumas cidades, tá? Algumas cidades e algumas temperaturas. Rio de Janeiro, 320 graus. Então, se não tem o sinalzinho de menos aqui na frente, ó, quer dizer que a temperatura ela é positiva. Quando é que a temperatura é positiva? Quando a gente considera que ela está acima de 0 graus, tá? São Paulo, 220 graus. Então, novamente, ela é positiva. Se ela é positiva, ela está acima de 0 graus, tá? Vamos escrever aqui novamente melhorzinho. Acima, CIMA, acima de 0, com a bolinha em cima, que significa grau. Então, ó, acima de 0 graus, o número é representado por temperaturas positivas. Curitiba, 40 graus, são 40 graus. Nova York e Paris, a gente já observa que vai aparecer o número negativo. Então, se vai aparecer o número negativo, a temperatura ela está abaixo de 0 grau, tá? Então, menos 40, a temperatura de Paris também está abaixo de 0 grau. Então, acima de 0 são temperaturas positivas e abaixo de 0 são temperaturas negativas. Se a gente construísse um termômetrozinho aqui, ó, colocasse o 0, tá? O que tiver abaixo dele, por exemplo, menos 5. Temperaturas abaixo de 0, então são temperaturas negativas. Acima de 0, mais 5. Então, ó, abaixo do 0, temperaturas para baixo, elas são negativas. Acima do 0, são temperaturas que estão subindo, então são temperaturas positivas, ok? No próximo slide, a gente está representando aqui a questão da altitude, tá? Quando a gente compara
altitude, a gente vai observar o que está, essa linhazinha aqui, ó. Essa linhazinha aqui é o nível do mar. Então, nós vamos observar o que está abaixo dessa linha e o que está acima dessa linha. O que tiver abaixo, tá simbolizando profundidade. Então, se está simbolizando profundidade, a altitude, ela será, essa altitudezinha aqui, ela será negativa, tá? Então, ó, abaixo do nível do mar, ou seja, aqui para baixo, como está na setinha, ó, abaixo, a temperatura, altitude, aliás, desculpa, será negativa, tá? Se estiver acima, como está aqui nessa setinha verde, ó, aí a altitude, ela será positiva, ok? Então, positiva, ela tem que estar acima do nível do mar e abaixo do nível do mar, ela será negativa. Vamos ver um exemplo agora. Ó, nós temos aqui, ó, o nível do mar tá aqui, ó. Vou usar ele em vermelho, tá? O nível do mar tá aqui. Então, o que está... Aqui tá a água, tá? O que está acima desse nível, por exemplo, aqui, ó, essa altitude aqui, ó, ela vai ser positiva. Já essa altitude aqui, ó, está abaixo do nível do mar, então ela vai ser negativa. E essa altitude aqui também, ó, também está abaixo do nível do mar, então ela também vai ser negativa. Então, o ponto A aqui, ele vale quanto? Ele vale mais 200. Né? M é metros, tá? A altitude é dada em metros. O ponto B, ele já está abaixo do nível do mar, tá? Abaixo dessa linha, então já vai ser menos 30 metros. E o ponto C também está abaixo do nível do mar, então se ele está abaixo, ele também vai ser negativo, menos 80 metros. Então, resumindo, o que está acima do nível do mar, positivo. O que está abaixo do nível do mar será negativo, tá? Lembrando que a altitude, ela é representada em metros, que a gente representa metros pela letra M, ok? Vamos para o próximo slide. O próximo slide, pessoal, nós vamos trabalhar com saldo bancário, tá? Então, quando a gente observa aqui esse extrato aqui, ó, nós temos aqui, ó, saldo aqui 60, né? O valor que ele tem na conta. Positivo. Depósito também é positivo. O saldo foi para 90. Aí fez um saque de 50 reais. Então, quando você faz um saque, você está retirando dinheiro. Se você está retirando, automaticamente esses 50 ele vai ser um número negativo. Então, como é que o banco representa aqui número positivo e número negativo? Se a gente vê esse Czinho aqui, ó, significa crédito. Significa que o dinheiro está entrando na conta. Então, é o número positivo. Os 50 foi um saque, foi uma retirada que a gente fez da conta. Então, a retirada a gente representa pelo D, que vai estar automaticamente devendo, que vai estar tirando do valor que tem aqui. Então, automaticamente os 50 será negativo, tá? Então, quando a gente tem o saldo no final com número negativo, significa o quê? Que a gente está devendo ao banco, tá? Vamos para o próximo slide. Para a gente entender melhor, pessoal, na atividade proposta, eu coloquei bastante exemplos de quando a gente representa o número positivo, de quando a gente representa o número negativo, tá? Então, ó,
Observe os exemplos da tabela abaixo que representam com números inteiros. Então, crédito de R$ 36. Então, crédito é representado por um número positivo. Débito de R$ 60. Então, débito é representado por um número negativo. Retirada de R$ 100. Então, se eu estou tirando, o número ficou negativo. Aqui vocês corrigem a tabela aí, pessoal. Aqui é menos 100, tá? Houve um errinho aí de digitação. Vocês dê uma corrigidazinha, tá? Aqui não é 60, aqui é R$ 100. Ganho de R$ 30. Então, mais 30. Então, positivo, né? Perda de R$ 80. Então, perdeu, negativo. Prejuízo de R$ 200. Então, menos 200 aqui, ó, negativo. E lucro de R$ 150, lucro é positivo, tá? Então, aqui, pessoal, nesse de R$ 100, vocês consertem aí, tá? Quando forem fazer o exercício, coloquem o valor do menos 100, tá? Aqui vocês riscam. Aqui vocês vão riscar. Só um minuto. Aqui vocês vão riscar. Vai riscar aqui, ó. E vai colocar menos 100, tá? Consertem aí que aqui foi um errozinho de digitação, ok? Vamos para o próximo slide. Então, ó, aqui vocês vão representar, de acordo com o que a gente viu, se o número é positivo ou negativo. Então, se é crédito, se é mais ou se é menos. Se é débito, é mais ou é menos. Se está devendo, aí você vai colocar prejuízo, é mais ou é menos, tá? Aqui a gente observa um detalhezinho na letra F, tá? Nem ganho, nem perda. Então, se não ganhou nem perdeu, se a conta não saiu do lugar, esse número é representado por que número? Pelo número 0, ok? Ganho de R$ 120, se é positivo ou negativo. Perda de 55, lucro de 48. Lucro é positivo ou negativo. Então, você vai colocar o número, por exemplo, a letra A. Crédito, então você vai colocar mais. Só um minutinho, deixa eu ajeitar. Dá uma ajeitadinha aqui. Mais 300. Tá? Então, você vai colocar o número e vai colocar na frente se ele é positivo, se ele é negativo. Tá bom? Vamos para o próximo slide. Segunda questão. Marque ao lado do termômetro as temperaturas registradas nas cidades, de acordo com a tabela. A cidade do Rio de Janeiro já está marcada. Faça o mesmo com as outras cidades. Então, ó, isso aqui a gente viu no exemplo, tá? Quando ele não tem sinal, ele é o quê? Ele é um número positivo. Então, positivo, positivo. Quando ele é negativo, ó, já está aqui com o sinalzinho, ó, negativo e negativo, tá? Vamos para o próximo slide. Responda. Em quais cidades as temperaturas estão abaixo de 0? Olha, para estar abaixo de 0, a temperatura tem que ser o quê? Tem que ser negativa. Então, olhando para a tabela anterior, ó, quais foram negativas? Aí você vai dizer quais foram negativas, tá? Vamos voltar para o outro slide. Que cidade apresentou a temperatura mais alta? Então, a temperatura mais alta será a temperatura positiva. Que cidade apresentou a temperatura mais baixa? A temperatura mais baixa será uma temperatura negativa. Você vai colocar aqui menos e colocar o valor, tá? Qual a diferença entre a temperatura da cidade do Rio de Janeiro e de São Paulo? Então, você vai subtrair a temperatura do Rio de Janeiro com a de São Paulo, tá? Vamos para o próximo slide. Número 3. Representa os conjuntos dos números inteiros conforme os exemplos. Então, nós temos aqui, ó, 50 graus acima de 0
é um número positivo, então fica mais 50. Abaixo de 0, o número fica negativo, então ficou menos 70, tá? Então, acima de 0, né? Positivo, abaixo de 0, negativo. Então, você vai representar o número, tá? Por exemplo, 90, com o símbolo. Se ele está abaixo de 0, ele é o quê? Negativo. Ok? Só colocar o número e colocar se ele é positivo ou negativo, tá? Pessoal, estamos encerrando mais uma aula remota. Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo pelo Facebook ou pelo WhatsApp, tá? Estarei à disposição de vocês. Um forte abraço, bons estudos, fiquem com Deus e qualquer dúvida podem falar comigo, tá? Até a próxima aula, pessoal. Tchau!